Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com Quinta com a Palavra para nós continuarmos as leituras e as reflexões da Palavra de Deus, do livro de Provérbios. Hoje a gente encerra o capítulo 18 do livro de Provérbios e esse vídeo ele tem como título A morte e a vida estão no poder da língua, que foi um versículo que já foi citado algumas vezes até aqui, nos diversos capítulos do livro de Provérbios e que tem muita importância e também muito impacto na nossa vida, tanto cotidiana, quanto moral, quanto social e quanto profissional. Então eu convido você a participar comigo dessa jornada nesse vídeo. Como de costume, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema. Como de costume, faremos a leitura do verso, alguns versos de referência e uma breve reflexão. Então, livro de Provérbios, capítulo 18, versos 21 a 24. E o verso 21 diz exatamente a parte A do nome do vídeo dessa noite, A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E é uma passagem forte, mas muito necessária do Senhor ensinar para nós, Lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 5, diz também: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Ia trazendo essa referência para a gente, que apesar de o órgão língua, a língua nossa, ela ser uma coisa pequenininha, ser uma das menores partes do corpo, grande é o poder que ela tem sobre todo o corpo, sobre toda a vida e sobre todas as relações, e consequentemente, mais diretamente da comunicação. Nessa segunda parte do verso diz, aquele que a ama comerá do fruto dela, porque quem a emprega de uma forma adequada, com alguma diligência em tudo aquilo que fala, ou da forma como se comunica, ou ainda carregando boas ou más intenções, ou amaldiçoando ou abençoando, assim conforme ela for utilizada, vai ser os efeitos que a pessoa vai sofrer do uso dela ou do abuso dela. Ou seja, a gente pode também usar como referência a passagem que está também no livro de Tiago, mas no verso mais abaixo, no verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E também no livro de 1 Coríntios 12, 13, capítulo 12, verso 3, que diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É para lembrar, uma vez mais, que a semeadura e a colheita ela não é só de atitudes, atos, gestos ou até de uma forma material, mas da importância que tem a comunicação, as palavras faladas e pensadas, e de quão imutáveis são os efeitos que são sofridos como consequência de como ela é empregada, de como ela é utilizada, de qual natureza, qual intenção está por trás do uso da comunicação. Por isso esse verso ele é tão impactante e ele é tão profundo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aí o verso 22, ele diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E aí tem dois provérbios em referência, que é Provérbios capítulo 19, verso 14, que diz: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. E Provérbios 31, 10, que diz da mulher virtuosa: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é sede muito de rubis. E a reflexão que esse verso, que o Senhor com certeza quis trazer para nós, é que quem encontrou a mulher para ser sua esposa, quem encontrou a sua esposa, ou seja, alguém, sempre que tenha uma verdadeira compreensão do que uma esposa deve ser, de qual é o papel da verdadeira esposa. E aí quem encontrou essa esposa, que conhece o seu papel, o seu valor e o seu significado, encontrou o bem, foi abençoado por Deus. E se a gente trouxer do começo da palavra de Deus, do livro de Gênesis para agora,
Era uma coisa boa a esposa até lá no paraíso, quando o homem ainda estava em inocência. Gênesis 2,18 fala: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E hoje, quando a gente para pensar, né, o homem no geral ele é propenso à luxúria e ainda assim ele precisa ainda hoje de uma ajudante adequada, né? É ainda mais verdade nos dias de hoje. Essa palavra é uma coisa confirmando a outra, né? E essa palavra encontra, né? Alcança, que encontra uma esposa, alcança uma coisa boa, traz pra gente essa ideia e esse entendimento de raridade de algo que é obtido. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 27, diz assim: vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. E no verso 28, a qual ainda busca minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas, esta não achei. É a prudência na busca por aquela que é a sua companheira idônea, a sua ajudadora valorosa, né? A paixão, o relacionamento, né? Só que com essa coisa, o furor da paixão, até por interesse ou desejo, ela não tem que ser o que motiva a gente a fazer as escolhas, né? Não é um critério que deveria ser a base sobre a qual as pessoas se relacionam, né? A palavra de Deus demonstra de diversas formas que no relacionamento os pais devem ser consultados, né? Não deve-se ter nenhum tipo de negligência. Vide a história e a passagem de Sansão, que trouxe pra gente esses exemplos em Juízes, né? Capítulo 14, versos ali, nos seus capítulos, se eu não me engano, 14 versos 2, 3, né? E acima de tudo, quando nós vamos em busca de um relacionamento, ou nós estamos em um relacionamento, ou nós estamos pensando em um relacionamento, é essencial que nós oremos a Deus, oremos ao Senhor, como está lá em Gênesis 24, versos 12 a 42, né? E buscar assim a vontade de Deus. Porque quando aquele que encontra uma esposa, uma ajudadora idônea, ele é assim abençoado pelo Senhor, é porque a bênção, a bondade, a benevolência do Senhor alcança, para que assim as boas pessoas, as boas relações sejam construídas e os relacionamentos sejam edificados, ainda que pareça por esforço próprio, ou ainda por inteligência ou por sagacidade, não são por favor do Senhor sobre nós, né? Provérbios 19, verso 14 fala: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Olha quão profundo, né? Se a gente for parar para pensar, é o relacionamento, é o matrimônio na visão do Senhor, na visão da palavra da verdade. O verso 23 diz assim: o pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. E isso a gente conhece bem, veja só. O livro de Tiago, no seu capítulo 2, verso 3, dá um verso de referência para a gente que diz assim: e atentardes para o que traz precioso, né? E atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, mostrando, né, uma diferenciação entre aquele que é nobre e aquele que é mais humilde. A pobreza, se a gente for assim refletir, ela gera um sentimento naquele que está passando, está na situação de pobreza, um sentimento de desamparo e, consequentemente, de humildade. Mas muitas vezes o contrário, o excesso, né, de prosperidade, o excesso de recursos, ele gera uma noção de autossuficiência, de independência, né, e praticamente às vezes de impunidade. E para os ricos, para que os ricos, os prósperos, né, os que têm em excesso, eles pensem que eles não precisem de ajuda de ninguém, porque tudo aquilo que eles precisam, eles têm em si mesmos ou em seus recursos. Principalmente que eles não precisam da ajuda dos pobres. E aí eles dão de diversas formas, se colocam nessa posição de soberba e de arrogância, dão respostas ásperas, assim,
às súplicas, aos pedidos de ajuda. É uma reflexão justamente para os nossos dias de hoje, né? Não tanto, às vezes, pelo excesso de bens ou excesso de posses ou ainda de prosperidade, mas muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de autossuficiência, de conhecimento, de arrogância, de soberba, quando na verdade nós devemos sempre realizar o exercício da humildade. Porque o que não é riqueza senão algo passageiro, não é verdade? E todos aqueles que um dia foram ricos podem tornar-se pobres no piscar de olhos, mas a verdadeira prosperidade e a verdadeira riqueza que há no Senhor, ela não é uma riqueza que nos ensoberbece e que não devemos nos ensoberbecer com ela, mas ao contrário, é uma riqueza que nos traz a humildade de Jesus todos os dias, para que nós assim busquemos e manifestemos a humildade dos céus. E no verso 24 dessa noite, que é o último do capítulo 18 do livro de Provérbios, diz assim, que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. E o livro de Provérbios, ali no capítulo 17, verso 17, diz que em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Esse verso, esse provérbio, esse trecho de provérbio, muitas vezes ele tem sido interpretado ou estudado de uma forma diversa, né? De algumas vezes falam que é um antagonismo entre as amizades que fazem bem ou as amizades que fazem mal, mas existe uma outra linha de interpretação e de reflexão que fala da profundidade das amizades, né? Do coleguismo, que hoje na nossa sociedade a gente diferencia daqueles que são colegas para aqueles que são verdadeiramente amigos profundos. Amigos não é pela quantidade de pessoas que nos circulam, que nos cercam, mas pela qualidade. Por isso que a palavra diz que há amigo muitas vezes, e às vezes aquele que é muito mais chegado que um irmão, que tem um relacionamento de sangue. E é interessante ver que a palavra de Deus registra isso para que nós saibamos que o Senhor já mostrou, já sabia que isso era possível e assim nos ensina que muitas vezes, né, aquele que tem muitos amigos em torno de si, ele pode ficar feliz, ele tem muitos amigos, é uma multidão de amigos, mas muitas vezes no momento da necessidade, no momento da angústia, aquele um amigo se levanta muito mais zeloso, muito mais companheiro do que um irmão, muitas vezes até se tornando uma carne, passando e ultrapassando contigo toda a dificuldade. Então, esses foram os últimos versos do livro de Provérbios capítulo 18, e na próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir, eu trago mais uma leitura e algumas reflexões sobre o capítulo 19, começando o capítulo 19, se assim o Senhor permitir. Eu agradeço a tua companhia mais uma vez e que Deus te abençoe.